Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Neste versículo, a visão é do trono, a visão é do Cordeiro, a visão é do Espírito enviado por toda a terra. Aquele que está no trono envia o Espírito por toda a terra. Os 7 Espíritos é a plenitude do Espírito Santo. O Espírito do Deus vivo e verdadeiro foi enviado por toda a terra. A terra se refere ao coração humano, às almas dos homens. Sim, precisamos de ter compreensão da palavra do Espírito, da revelação de Deus por meio de Jesus Cristo. Deus está olhando cada pensamento, cada resposta que nós damos no nosso ser interior. Nas 7 cartas às 7 igrejas, o Espírito diz assim: eu sei as tuas obras. Porque o Espírito veio e o Espírito penetra todos os segredos dos homens. Mas, especificamente, qual é a finalidade de Deus enviar o seu Espírito por toda a terra? Encontramos no Evangelho de João, no versículo 23 e 24 do capítulo 4, a seguinte explicação. Jesus diz: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No versículo 23, foi-nos dito que o Pai procura para seus adoradores. Quem? Estes que são verdadeiros. O Pai procura. Quando lemos em Apocalipse, o Espírito ou os 7 Espíritos são enviados em toda a terra. Enviados para procurar alguém que responda ao Evangelho. Um coração sincero. Alguém que creia e obedeça a palavra de Deus. Isto que faz verdadeiros adoradores. Creem e colocam a palavra de Deus em prática. Assim, podem conhecer o Deus único e verdadeiro que nos foi dado. Observamos que o Pai vem para dentro de nós. Quem é Jesus? Jesus é um homem com Deus dentro. Quem é um cristão? É aquele que tem Deus dentro. Deus está em nosso espírito. Por isso, no versículo 24, diz que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É porque quando tocamos Deus em nosso espírito, nós tocamos a realidade da sua presença, realidade do seu trono, realidade da sua vida. Aqui em Apocalipse, nós vimos o trono, vimos os seres viventes, vimos o cordeiro que foi morto e que está de pé. Alguém que for morto e está de pé é porque ressuscitou. Assim, vemos a vida de Deus. E este, por causa da sua vida ressuscitada, agora Deus pode enviar os 7 Espíritos. O Espírito Santo tem tudo de Deus e percorre a terra procurando aqueles que vão conhecer a verdade. Recordamos que, após o dilúvio,
Noé soltou uma pomba. E aquela pomba, voando sobre as águas, não achou lugar para pousar. Ela voltou para a arca. Assim, o Espírito muitas vezes não acha lugar para pousar nos corações humanos, pois o Espírito é rejeitado e não crido. Mas quando o Espírito é crido, ele é recebido. E assim, ele faz morada em nosso espírito. Com a nossa alma, nós podemos compreender, entender, adorar e servir a Deus. São estes os verdadeiros adoradores que o Pai procura. O Espírito veio. Observe que o Espírito foi enviado. Agora cabe a nós respondermos a este envio, respondermos à mensagem do Evangelho, recebermos o Espírito como uma semente. O que é uma semente? É algo que traz uma mensagem, uma vida. Sim, vida espiritual ao nosso espírito, para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Medite nisto. O Espírito foi enviado e nós o recebemos, nós o temos, por meio dele vivemos, por meio dele oramos, por meio dele temos viva esperança. Adoremos a Deus em espírito, isto é, no nosso espírito e em verdade. Não deem atenção àqueles que fazem da igreja algo exterior, um ritual humano e carnal. Olhe para dentro. Onde Deus está? Deus está em nosso espírito, dentro de nós. Jesus disse no Evangelho: o reino de Deus está dentro de vós. Não podeis procurá-lo em outro lugar. Somente podeis achá-lo dentro de você. Bendito seja o Senhor. Amém.